México, um hacker invadiu o sistema do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e cancelou todas as consultas marcadas dos pacientes. O ataque cibernético desligou, inclusive, todos os servidores. Olha, não sei nem o que dizer numa situação como essa. Para que a pessoa vai fazer uma coisa dessa, gente? Gente, a gente sabe a dificuldade, às vezes, de conseguir atendimento e a gente até tem um sistema muito forte de atendimento a pessoas carentes. E aí um hacker, sabe-se lá de onde, né, invade o sistema, cancela a consulta de pacientes que com muito custo conseguiram marcar. Vamos ao Rio de Janeiro falar com a Renata Igrejas, que tem mais informações. Ô, Renata, que tipo de dano esse ataque causou aos pacientes e se isso já foi normalizado ou quanto tempo vai levar para que a situação volte a ser como era antes, minha amiga? Inaceitável esse crime que precisa ter autoria descoberto quanto antes, né? Bom dia. É desumano, né, meu amigo? Bom dia para você, Dani. Bom dia a todo mundo ao vivo com a gente aqui no Primeiro Impacto dessa terça-feira. Eu falo ao vivo do saguão do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que fica aqui na Praça da Cruz Vermelha. São 4 unidades do INCA aqui no Rio de Janeiro que oferecem aí, por meio do Ministério da Saúde, tratamento de quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, são cirurgias, são milhares de pessoas que precisam do INCA. E aí, na última sexta-feira, na sexta-feira à noite, foi quando aconteceu essa invasão ao sistema, aos computadores aqui do INCA. Esse problema, essa questão da invasão hacker, foi detectada no sábado de manhã. Só para você que está acompanhando em casa, para te dar aqui algumas informações, os serviços de exames ambulatoriais, quimioterapia, imunoterapia, isso não foi afetado. O que foi diretamente atingido, porque depende de toda essa rede de informática, foi o serviço de radioterapia. E aí a gente está falando de pelo menos 150 a 200 pacientes que fazem esse tratamento, ele é contínuo, tá? São tratamentos ali de 20 a 30 dias, então houve um atraso, porque os computadores foram imediatamente desligados. E antes de conversar com o próprio Gelson Mendes, que é médico e coordenador de assistência médica aqui do INCA, ele vai explicar melhor, a Polícia Federal deve investigar, como a gente está falando do Instituto Nacional do Câncer, que é submetido ao Ministério da Saúde, a Polícia Federal é que deve investigar essa invasão. O que a gente sabe, pelo menos até agora, vou chamar o Gelson aqui, é que não houve qualquer alteração, por enquanto, manipulação e nem vazamento de dados de pacientes do Instituto Nacional do INCA. Certo, doutor Gelson? Bom dia. Nós estamos, assim, bem preocupados com esse evento que houve, essa invasão dos nossos sistemas pelos hackers, né? E a nossa primeira preocupação foi desligar a internet, né, e se certificar que não houve perda de dados ou corrupção dos dados. Então, isso a gente tem certeza, a gente não perdeu nenhum dado, os nossos bancos de dados estão totalmente íntegros, sem exposição de informações dos pacientes, seja sobre diagnóstico, tratamento, dados das pessoas propriamente disso. Então essa é uma preocupação muito grande da gente, graças a Deus isso está preservado. Na questão da radioterapia, ontem mesmo, né, vocês já tinham comunicado isso aos pacientes da radioterapia que fazem esse tratamento contínuo, né, de 20 a 30 dias. Haverá, né, está acontecendo esse pequeno atraso, ainda não tem previsão para normalizar, né? Pois bem, ontem, quando nós detectamos no sábado, quando detectamos a invasão, e ontem, com a chegada dos pacientes, nós interrompemos os serviços, né, para entender se houve algum dano nos computadores, e a gente está, nesse momento, reunindo as nossas equipes de informática, junto com as equipes de radioterapia e física médica, para recompor, né, esses equipamentos, recompor essas bases de dados, para permitir o prosseguimento do tratamento. A gente espera que nos próximos dias isso já esteja sido sanado, os pacientes já estejam sendo tratados novamente. Próximas consultas, no caso, né, para agendamento, estão suspensas. E uma parte do serviço também está sendo feita de forma manual. Todas as consultas são feitas manualmente, consultas médicas, de enfermagem, multidisciplinar, as receitas médicas, as prescrições das enfermarias.
Do ponto de vista de agendamento das consultas, o paciente, habitualmente, ele sai do consultório com uma previsão de retorno, seja dali a 15 dias, um mês, 6 meses. Então, essa marcação é que está sendo postergada. Então, a gente espera que tão logo o sistema esteja sido recomposto, os pacientes possam ligar e fazer o seu agendamento normalmente. Então, não existe um prejuízo em termos do atendimento dos pacientes. E as consultas, posteriormente, vão ser marcadas também sem prejuízo dos pacientes. Agora, então, portanto, só um pequeno atraso, então, para a radioterapia. Nosso problema, nesse momento, é a radioterapia e que a gente está lutando para retornar ao funcionamento o mais rápido possível. Doutor Gelson, te agradeço muito. Sei que o senhor está bastante ocupado, tem essa reunião justamente com a empresa aqui de informática. E como eu disse, a Polícia Federal já foi acionada. Primeiramente, assim, quando todo esse problema foi detectado aqui no Instituto Nacional do Câncer, e a Polícia Federal, então, deve começar uma investigação aí para descobrir o tamanho do dano e quem foi o responsável por essa invasão ao sistema do Instituto Nacional do Câncer. A gente está acompanhando esse caso bem de perto aqui do Rio de Janeiro. Qualquer novidade, eu volto a chamar vocês. Renata, bom, estávamos aqui tentando entender o que faz uma pessoa que se diz ser humano invadir o sistema do Instituto Nacional do Câncer, com qual objetivo? Pois é. Né? A Dani estava confirmando que, de fato, houve o cancelamento por parte do próprio INCA. Acho que até a Renata pode questão de segurança, confirmar, né? Para quem está chegando agora, acompanhando o Primeiro Impacto, entender, porque está todo mundo assim, como assim um hacker invadiu? Porque deu a entender no primeiro momento que ele teria cancelado. Mas o que a gente entendeu aqui, né? Renata, queria até que você explicasse para a gente também, que nós ficamos na dúvida, é o seguinte: houve esse ataque de um hacker que invadiu o sistema do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. Quando o INCA identificou esse ataque hacker, automaticamente cancelou todo o sistema do INCA. Então, essas consultas que estavam marcadas automaticamente foram canceladas, até por uma questão de prevenção. Provavelmente para roubar os dados desses pacientes, né, Renata? Só esclarece isso para a gente, por favor. Dani, então, essa é a grande preocupação, tá? As consultas, o tratamento, a maior parte do tratamento não foi cancelada, tá? Os pacientes que já estavam agendados para quimioterapia, e aí a gente coloca também a imunoterapia junto, estão sendo atendidos. O que foi atrasado, tá? Tá suspenso por enquanto, é a radioterapia, porque o Dr. Gelson estava explicando pra gente que todo esse processo da radioterapia, ele é completamente informatizado. Então, por conta disso, agendamentos, exames, enfim, anotações médicas, tudo isso está sendo feito no papel e na caneta, porque a radioterapia que é totalmente computadorizada. Então, pacientes que já estavam agendados, tá, para a aplicação, as sessões de quimioterapia estão sendo atendidos, tá? O que está suspenso por enquanto, com um pequeno atraso, é a radioterapia. Essa investigação vai ficar a cargo da Polícia Federal, então não se sabe ainda se é um tipo de sequestro, tá, cibernético, enfim, com aquele pedido de resgate, a gente ainda não sabe esses detalhes. Mas o que a gente já sabe, por parte da empresa que é contratada pelo INCA, a empresa de tecnologia da informação, é que não houve manipulação e nem vazamento de dados de pacientes, que a gente sabe que essa é a grande preocupação. Então, toda essa parte de receita, o encaminhamento, tudo está sendo feito nesse momento, papel e caneta, tá? Essa parte de sistema para radioterapia é que está suspensa por enquanto. Precisa entender qual o objetivo de quem atacou o sistema do INCA, que a gente está falando de pacientes que fazem tratamento contra o câncer, ou seja, algo muito específico. Quem urgente, tem interesse, né, em ter as informações desses pacientes? Acende um alerta. Que bom que a Polícia Federal está no caso. Renata, obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade desse caso ou de outros assuntos aí do Rio, a gente volta a conversar.